Oi, gente! Voltamos aqui para falar sobre mais um filme indicado ao Oscar. E o tema desse vídeo vai ser o filme Elvis, né? Que tá indicado aí em várias categorias do Oscar 2023, né? E temos muito o que comentar sobre esse filme. Sim, esse filme, ele é uma biografia, né, do Elvis Presley, que foi simplesmente um dos maiores cantores de todos os tempos. E ele mostra, né, não só a história do Elvis, mas a sua relação com o seu produtor, né, com o Coronel Tom Parker, e como era tóxica a relação entre os dois, e como a carreira do Elvis e a sua vida, inclusive, acabou antes devido às influências negativas que esse cara tinha, né, do controle que ele tinha na carreira e vida do Elvis. Sim, eu diria que esse aspecto, né, da relação dele com o produtor era realmente o foco desse filme. Tanto que o filme ele começa sendo narrado justamente por ele, né? Então é muito diferente, né? Porque a gente tem outros filmes que contam a história do Elvis, não é uma coisa totalmente nova, mas esse filme traz esse olhar bem diferente. Sim, e esse olhar, inclusive, né, algumas pessoas chegaram a criticar, não gostaram muito de ter o filme contado, né, através do ponto de vista de uma figura extremamente polêmica, como esse Sim. produtor foi, mas ao mesmo tempo ele é um filme que ele tenta ser muito fiel à reconstrução da história do Elvis, né, tanto ali na questão da caracterização do próprio ator, que ele pode não parecer fisicamente com o Elvis, mas no filme ele teve ali, né, a caracterização, o cabelo, a maquiagem, deixou ele muito próximo e também, inclusive, a sua performance, né, nos momentos em que o Austin Butler tá ali nos palcos cantando, gesticulando como Elvis, ele realmente passa um tonzinho ali, né, do que foi o Elvis Presley de verdade. Sim, o Austin Butler ficou muito bem no papel, né? E já adiantando aqui, isso rendeu para ele uma indicação de melhor ator nesse Oscar, porque realmente ele está arrasando demais. Mas assim, é um filme que eu gostei bastante porque ele começa, né, trazendo vislumbres desde a infância do Elvis, né? Trazendo um pouco do que algumas das suas influências, né? O que fez ele querer, né, ser cantor, enfim, como que tudo isso foi sendo construído e principalmente como que tudo isso realmente ganhou forma quando o empresário, né, o Tom Parker, entra em cena e começa a manipular todas as coisas para que elas acontecessem. Sim, o Tom Parker ele realmente, né, consegue elevar a carreira do Elvis, mas ao mesmo tempo, né, ele prende muito o astro ali, né? Por exemplo, não é exatamente um spoiler, né? Se você conhece a história do Elvis Presley, você sabe o que aconteceu no filme, que um dos grandes sonhos do Elvis era fazer uma turnê mundial. Ele queria se apresentar fora dos Estados Unidos, mas ele morreu sem realizar esse sonho e não foi por faltas de oportunidades, mas porque o produtor dele barrava toda e qualquer apresentação, todo qualquer convite que ele recebia de se apresentar em outros países, né? Sempre colocando ali, é muito perigoso aqui nos Estados Unidos, a gente consegue controlar um pouquinho melhor e tudo mais, mas, né, na verdade é porque ele tinha contratos ali que eram escondidos do Elvis, em que ele não poderia se apresentar em outros lugares. Sim, então realmente ele fez muita coisa, né? As encobertas, assim, muita coisa escondida. Então é um filme bem interessante pra gente conhecer um pouco mais sobre esse relacionamento super tóxico entre eles dois, né? E até que ponto isso acabou interferindo em uma coisa ou na outra. É muito legal ver, né, a história do Elvis dessa perspectiva. Acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme. Sim, como a Kathleen falou, esse é um filme que ele mostra também um pouco das influências musicais do Elvis, né? A gente vê ele ali na infância, ele morava em um bairro negro, né? Ele era uma das únicas famílias brancas que tinha ali naquela região, e consequentemente ele acabou sendo muito inspirado pela música negra da época. E hoje em dia, inclusive, o Elvis ele é até visto como uma figura um pouco polêmica em alguns fóruns na internet, por ele ter lançado uma carreira em cima da música negra, sendo um homem branco. Isso é muito criticado por algumas pessoas. O filme ele não traz essa parte das críticas, até porque ele só acompanha a história do Elvis até o ponto da sua morte, né? Ele não traz nenhum tipo de repercussão que a sua carreira teve após isso, até os tempos mais recentes. Mas só assim, em termos de curiosidades mesmo, né, que muitas pessoas possam ter criticado o filme devido a essas polêmicas mais recentes relacionadas à imagem do Elvis.
Sim, com certeza. E essa questão, né, dele trazer, tipo, a música negra é interessante também porque ele sofre muito preconceito no filme pela forma como ele dançava, a forma como ele cantava. Então ele começou a ser taxado de vulgar demais e ele começou, né, a ser, tipo, proibido na TV e proibido nos shows e ele não era aceito em lugar nenhum porque é como se a forma como ele cantava, a forma que ele dançasse não fosse digna, sabe? Não fosse boa o suficiente, enfim. Então você vê que ele passou por esse processo também, né? Mas como o empresário dele queria garantir o dinheiro, ele fazia vários acordos, ele fazia várias coisas assim, né, esquemas para garantir que o Elvis conseguisse, né, continuar se apresentando. Mas claro que no meio desse caminho todo ele tentou mudar um pouco o Elvis, aí não rolou. Então ele ia sempre assim, ele ia sempre achando formas de manter, né, de continuar ganhando dinheiro, né? Inclusive esse é um dos temas do filme, essa questão de como ele ganhava muito mais dinheiro que o próprio Elvis, né? Essa questão do abuso financeiro que ele exercia sobre o Elvis também. Sim, a gente acaba vendo também, né, um pouco do lado sombrio, né, de como isso afetava a vida pessoal do Elvis, né, que ele tinha problemas com a família dele, a esposa dele já não estava tão feliz no relacionamento, ele acabava se relacionando com outras mulheres, né, quando ele estava ali no auge da carreira dele. Então, assim, a gente vê que ele também não era 100% santo, né, mas Uhum. ele também sofreu por muita coisa. O filme ele mostra esses dois lados da moeda. Sim, é que como é um filme, né, que vem da perspectiva do empresário, a gente tende a achar mais, né, o Elvis como mocinho e o empresário como vilão, Sim, com certeza. porque é a perspectiva. Agora, se fosse um filme, tipo assim, a esposa dele com relação a ele, aí talvez a gente pense, nossa, o Elvis é o vilão e ela não. Então, depende muito da perspectiva, né? Então, é um filme que é mais focado nesse lado, enfim, mas a gente consegue acompanhar aí basicamente toda a carreira dele, né, até a sua morte, a gente consegue ver tudo. E uma coisa que eu achei muito interessante é a montagem desse filme, né? Porque é colocado algumas cenas que parecem muito uma filmagem real, mas não é. Principalmente no começo, né? Não é, tipo, é o Austin Butler, né, interpretando ali, mas ficou tão igualzinho que parece muito. No começo eu até me perguntei, né, será que esse é um vídeo real? E não era. Mas pro final a gente vai ver vídeos reais comparando ali e a gente vê que eles são muito parecidos na caracterização, né? Então, assim, é um filme que eu gostei bastante, né, de como foi feita essa edição, assim. Sim, e já que você comentou, né, também todo o mérito aí pro Austin Butler, que ele é um ator que a gente começou a ouvir o nome dele com mais ênfase faz pouco tempo, na Uhum. verdade, né? Não seria muito exagero dizer que Elvis foi o filme que mudou a carreira dele de agora em diante, porque Sim. realmente tem sido, né, o filme que, como que eu posso dizer? Pode não ter sido o filme que virou a chave, mas é o filme que tá aí, né, levando ele para essa ascensão de forma mais enfática. O Elvis, eu ia falar, né? Não, o Austin, ele começou a carreira dele, né, na Disney, na Nickelodeon. Ele fazia algumas participações em Hannah Montana, Manual de Sobrevivência do Ned. Ele fez um filme da Sharpay, né, que era spin-off de High School Musical. E tudo isso ali, né, no comecinho dos anos 2010, mais ou menos. E o projeto, né, mais, como posso dizer, mais de carreira mais crítica, mesmo essa coisa de cinema mais sério, teria sido o Era Uma Vez em Hollywood, em que ele participou, assim, uma cena minúscula, mas que ele foi extremamente elogiado por essa cena, e por causa desse filme, ele conseguiu o papel para interpretar o Elvis. Nossa, sim, e com certeza essa indicação ao Oscar, independente se ele vai levar o prêmio ou não, já vai garantir muitos mais papéis na carreira dele. É realmente um excelente ator que foi muito bem aqui e que provavelmente agora, nos próximos anos, a gente vai ouvir muito mais sobre ele. Acredito que ele vai aparecer aí com os papéis bem bacanas. E como ele é bem jovem, ixi, ele tem muito tempo de carreira ainda, a gente vai ver ele em vários papéis. Talvez até, né, como jovenzinho, mocinho, talvez mais adulto, enfim, porque ele tá naquela fase que serve pros dois tipos de papéis, né? Sim, eu já estou muito ansiosa para ver mais projetos dessa nova fase da carreira do Austin Butler. Eu acredito que ele vai entrar cada vez mais em filmes mais sérios, até porque ele já teve a cota dele, né, de filme de comédia pastelão, filme da Disney e tal. Então acho que agora ele vai entrar numa parte um pouco mais séria, vai fazer jus aí a essa indicação ao Oscar. E eu tô muito ansiosa porque ele é um ator que eu gostei bastante de conhecer a carreira dele, que eu acabei conhecendo mais agora por causa do Elvis, e acredito, né, que muita gente também. E a gente fica nas expectativas aí, então,
Então, vamos falar então um pouquinho sobre as outras indicações que Elvis teve também, né? Além do melhor ator para Austin Butler, a gente teve o melhor direção de arte, que também maravilhoso. A gente está falando de um filme, né, que leva ali os palcos para o cinema. Então, tudo isso foi muito bem trabalhado. Figurino, cabelo e maquiagem também, que a gente já comentou aqui, tem nem né? o que falar, né? Não tem nem o que falar, perfeito. Eles literalmente recriaram o Elvis e, tipo, o Austin Butler, ele é naturalmente loiro e nem parece, ele combinou muito bem com o cabelo preto, aqueles topetinho de Elvis. Realmente fizeram um trabalho impecável nessa parte. Sim, e além disso, a gente teve, né, indicação nas categorias de melhor som e melhor edição, né? Como eu comentei, eu gostei bastante da edição. E som, né, gente? É um filme que trabalha muito com som, porque a gente tem muitos shows, né? A gente tem várias apresentações do Elvis ao longo do filme, então realmente é um filme que teve que ter bastante esse cuidado. E também melhor fotografia, que realmente é uma categoria que o filme também se destaca. Mas eu diria que a melhor indicação, e é claro, aquela que todos sonham, é a indicação de melhor filme, que esse filme também está concorrendo, gente. E sim, então com certeza, mesmo que acabe não ganhando, o filme já está aí, né, entre os poucos no mundo que foram indicados aí a melhor filme, que já é muito bacana. Mas assim, de atuação, apenas o Austin Butler, você vê que ele realmente, né, até por ele ser o protagonista, o filme é todo centrado nele, né. Então assim, a gente tem umas indicações bem bacanas. São quantas indicações? São 7? Deixa eu ver. Mais, não? São 8. 8 indicações, gente. Tá figurando aí entre os filmes mais indicados no Oscar, né, de 2023. Sim, vale lembrar, né, que a cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 12 de março. Aqui no Entretense a gente não só vai fazer a cobertura, né, em tempo real da premiação, como nesse tempinho até a gente chegar lá, nesse 1 mês e meio aí, a gente também está trazendo vários outros vídeos falando aí sobre os principais indicados. Inclusive, nessa semana vai ter também um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre a carreira do Austin Butler, sobre os outros filmes que ele já fez até o momento. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Sim, e a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês já assistiram Elvis? Caso não tenham assistido, está disponível na HBO Max, para você estar assistindo hoje mesmo, que não está mais nos cinemas, mas dá tempo de você ir conferir lá no streaming. Se você já tiver assistido, deixa um comentário aqui falando o que você gostou ou não gostou do filme, né? Pra gente estar trazendo mais a fundo essa discussão. Sim, e se você gostou do nosso vídeo também, não se esqueça de deixar aquele like, porque ajuda muito aqui no canal. Mas o vídeo de hoje, né, falando sobre Elvis, vai ficando por aqui. A gente espera ver vocês nos nossos próximos vídeos, comentando sobre outros filmes do Oscar. E até a próxima, então, gente. Tchau, tchau! Tchau!